Oi, minhas pretinhas! Tudo bem? Eu espero que sim, eu estou bem. Gente, eu hoje vim contar pra vocês um pouco da minha experiência, né? A experiência que eu adquiri esses 4 meses de casada. Eu sei que, de certa forma, não é algo tão curioso, porque cada casal tem a sua experiência, cada casal tem a sua rotina, a sua vida, obviamente. Sendo que eu queria trazer pra vocês como tem sido essa experiência, porque eu casei nova, gente. Eu casei com 19 anos, eu considero isso uma idade bem nova. Então, quer queira, quer não, a gente não tem tanta experiência quando a gente se casa tão nova, né? É muito diferente uma pessoa que se casa com 25 e uma pessoa que se casa com 19 anos. Então, eu vim contar pra vocês a minha experiência, os perrengues que se realmente vale a pena, porque de fato vale, não é? Não existe isso. Quando é pra ser e quando você casa com a pessoa certa, vale tudo a pena. Vale tudo muito a pena. Acho que é assim que fala. Enfim, gente, eu vim contar pra vocês a minha experiência. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Então, se você gosta, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve nesse canal. Quero saber porque você ainda não se inscreveu nesse canal. E segue comigo nesse vídeo. Eu não quero deixar esse vídeo longo, então vou ser muito específica. Eu não vou contar pra vocês aqui a minha relação, tá? Eu vou contar realmente a experiência que de modo geral, tá? Não vou contar partes específicas, se é que vocês me entendem. Bom, como eu já disse, eu casei com 19 anos, Maxwell com 20. Ele vai fazer... Não, gente, calma. Eu casei com 19, fiz 20 no dia seguinte. Maxwell tem 21, vai fazer 22 agora em janeiro, dia 10. Mas somos bem novos, né? Eu com 20, ele vai fazer 22. No caso, ele é um ano mais velho que eu. Quando ele faz 22, eu faço 21 e assim segue. Então, o que acontece? Quando a gente decidiu casar, eu acho que eu já contei isso aqui em vídeo. A gente já tinha um bom tempo de relacionamento. No total, nós já estamos há 5 anos e 4 meses de relacionamento. Sendo nesse tempo, 4 meses de casado. E antes disso, teve o tempo, né, de se conhecer, antes da gente começar a namorar e tudo mais. Teve muito tempo ainda. A gente passou quase um ano sem namorar, só se conhecendo. Quando a gente decidiu casar, foi algo assim, tipo, a gente já tinha um bom tempo de relacionamento, então a gente pensou, ó, tá na hora, né? A gente já tinha passado por muitas coisas e tal, então a gente fez, ó, bora firmar o nosso relacionamento, bora dar um passo. A gente foi, se organizou, marcou a data e casou. O que acontece, gente? A vida de casada, ela não é um conto de fadas, tá? Mas eu digo a vocês que quando você casa com a pessoa certa, ela se torna um conto de fadas, porque você vive em harmonia no seu lar, você vive em paz, não tem brigas. Tem aqueles dias que você implica com alguma coisinha ou outra, né? Vai lavar os pratos, amor, me ajuda aí. Essas bobagens, mas isso são só bobagens, sabe? Não são brigas extraordinárias. Eu e o Maxwell, nós somos cristãos, então não tem aquela diferença do relacionamento de um ser cristão e o outro não, porque quer queira, quer não, isso pesa muito. Desde que nos conhecemos, eu e ele somos cristãos, a gente cresceu no evangelho, a nossa família nos criou no evangelho. Então, assim, a gente não tem essa desigualdade, porque acontece muito de alguns casais, a menina ser ou o menino ser cristão e o outro não ser, e ele querer convencer ou ela querer convencer ele a ser. E é uma coisa muito difícil, tá? É complicado. Eu conheço vários relacionamentos assim, que deram certo, outros não. Então, isso pesa muito. Então, eu e o Maxwell, a gente não tem essa diferença. Eu acho que nós, como casal, isso vivendo 4 meses, né, casada, e ouvindo pessoas ao decorrer da minha vida mesmo, comentando que não vale a pena se casar, que eu sou muito nova, que eu, na época, antes de me casar, você é muito nova pra casar, menina, você tá fazendo querer a sua vida, vai curtir, você tem muito chão, termina sua faculdade, não sei o quê. Gente, o meu casamento não me impede de cursar uma faculdade. Eu tô na minha faculdade super tranquila, não reprovei, tô super de boa na minha faculdade, trabalho, ele também. Então, assim, é tudo muito tranquilo, sabe? As pessoas, elas têm essa coisa de chegar pra você e não te incentivar, mas sim a te falar, ó, não vai dar certo, não vale a pena, não sei o quê. Isso também da parte dele. Pessoas chegavam pra ele pra dizer, a maioria homens, que não vale a pena ser casado, que é muito ruim, e que é isso, que é aquilo. Eu ouvi uma pregação, gente, que é uma coisa muito certa. Nunca permita que alguém que tem um relacionamento ruim ou vive uma vida ruim, seja um relacionamento ou seja pessoal, chegar pra você pra dizer que isso e isso não vai dar certo. Na pregação que eu ouvi, o pastor estava dizendo que antes dele casar,
uma pessoa chegou pra ele, um homem, né, chegou pra ele pra dizer que não era pra ele casar, porque não valia a pena. Daí ele perguntou a esse homem se ele era casado, ou se ele tinha sido casado pra falar tão mal de casamento. E esse homem falou que já tinha sido casado e que no momento estava divorciado. Então, assim, ele tinha passado por um relacionamento que não tinha dado certo de fato, e ele já começou a insultar outras pessoas, a dizer que não ia dar certo o relacionamento deles, que não valia a pena, pelo simples fato do dele não ter dado certo. Então não seja esse tipo de pessoa, jamais, por favor. Então esse pastor, ele falou que deu uma resposta cabível. Ele falou pra esse homem que se ele tinha passado por um relacionamento que ele não tinha dado certo, ele seria a última pessoa que poderia dar um conselho pra ele ou uma opinião sobre casamento, porque o dele simplesmente não tinha dado certo. Mas isso não quer dizer que o dele, no caso do pastor, não queria dizer que o dele não ia dar certo. Então, assim, as pessoas, elas têm essa coisa de chegar pra gente pra dizer que casamento não vai dar certo. Muitas vezes não são nem pessoas que chegam, mas a gente convive, né, com os nossos pais, e sabemos que tem pais que não têm um relacionamento saudável, e aí os filhos têm essa imagem de que quando eles forem casar não vai dar certo, não vai ser a mesma coisa, enfim. Eu sou filha única, eu cresci com os meus pais super bem, sabe? Eles têm um relacionamento super saudável, nunca se divorciaram, nunca passaram por nada desse tipo. Claro que todo casal tem as suas brigas, como eu disse aqui, tem aquelas coisinhas ou outras que acontecem no dia a dia, que você se estressa, então faz o parceiro se estressar e acaba que tem uma briguinha assim ou outra, mas nada que faça um ou outro dizer que não quer mais, que não sabe. Então, eu cresci tendo o exemplo dos meus pais. Então, eu nunca tive essa coisa de falar, casamento não é bom, casamento não dá certo, casamento... Porque eu tive um exemplo bom dentro da minha casa. Mas, gente, na minha opinião, embora você tenha convivido com pessoas que não tinham um relacionamento saudável, e hoje você tem a imagem de que seu relacionamento não vai dar certo, porque você nunca vai casar, porque você viu pessoas que não deram certo, não leve isso em consideração para sua vida, por favor. Porque quando as coisas acontecem, gente, de acordo com a vontade de Deus, elas só dão certo. Então não ache isso. Ou até mesmo se você não é cristã, não tem essa coisa de achar que Deus vai fazer assim, assim, ou que vai dar certo de acordo com a vontade de Deus. Se você quer que dê certo, vai dar certo. Mas se você acha que por pessoas que você conhece não deu certo, o seu não vai dar certo, é claro que o seu não vai dar certo. Porque você vai ter tido como exemplo aquelas pessoas e você vai trazer isso pra sua vida, pro seu relacionamento. Então, isso é um fato. E eu acho que por esse fato, o meu casamento, graças a Deus, tem sido coisas boas. Como eu disse, casamento não é um conto de fadas, mas a gente faz ser quando dá certo e quando um respeita a vontade do outro. Casamento não é você simplesmente querer e acontecer. Você tem que abrir mão de certas coisas, você tem que ouvir a opinião do outro, você tem que saber lidar com as diferenças. Isso é um fato, porque você foi criada em família diferente, ele teve a educação dele, você teve a sua educação, então isso é um fato. Você vai ter que saber lidar com isso, porque quando você namora, é cada um no seu canto. Se tiver uma briguinha, fica cada um pra sua casa e depois resolve. Mas quando você é casado, é muito diferente, porque você tá aqui na sua casa com o outro. Então, se você briga agora, você vai ter que resolver agora, a não ser que você queira ficar de cara feia pelo resto da vida. Um exemplo aqui, abrindo parênteses, a gente, quando era namoradas, eu e Maxwell, a gente tinha isso, de quando a gente brigava, a gente fazia de tudo pra resolver na hora. Porque a gente sabia que se a gente brigasse, ficasse de cara feia um pro outro e deixasse pra resolver depois, num casamento não seria diferente. São coisas que fazem uma grande diferença no relacionamento, sabe? A confiança, o respeito um pelo outro. Eu vejo casais hoje em dia que não se respeitam, mesmo estando casados. Mas é como se, tipo assim, a convivência fizesse o respeito, sabe? Pra lá, tipo, convivo com ela há tantos anos e não tem mais respeito, não. Eu não aceito que uma pessoa que... Pronto, um outro exemplo que é muito vívido na minha vida. Pessoas que têm 5 anos de casada, 4 anos, chegam pra mim e falam assim, isso é só no começo, você tá recém-casada. É claro, gente, que com alguns anos de casamento, as coisas mudam, não vai ser tudo da mesma forma pra sempre. Mas eu não escuto essas pessoas de maneira alguma, muito pelo contrário. Eu acho isso uma grande arrogância da parte delas. E eu acho mais ridículo ainda como é que elas aceitam viver dessa forma. Tipo, tendo 5 anos de relacionamento e aceitar que por ter 5 anos de relacionamento as coisas não são do mesmo jeito. Claro, como eu disse, tem coisas que não são da mesma forma.
mas são pessoas que caíram na rotina. Então, assim, é sempre bom a gente renovar, né, o amor um pelo outro, sentar, conversar, ver o que pode mudar, sair da rotina, ou seja, passear, fazer uma viagem, curtir. Ah, mas eu tenho um filho, não tem como. Leva o seu filho, E é claro, que Deus, ele sempre seja o centro do relacionamento de vocês. Porque se ele deixa de ser o centro, as coisas não vão dar certo. Eu, desde o namoro, convidei o Senhor para ser o centro do meu relacionamento. E se fosse diferente, se eu não tivesse o convidado, gente, as coisas não iam dar tão certo como dão. Então isso é uma grande coisa, uma coisa muito importante. E isso conta muito nas nossas vidas casadas. É isso. Eu não me arrependo nada de ter casado tão nova. E eu só tenho aprendido a cada dia mais com o meu marido. Ele também comigo, eu tenho certeza disso. E à medida que a gente aprende um com o outro, a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai entendendo um ao outro, respeitando, e isso faz as coisas darem muito certo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeo desse tipo, onde eu falo um pouco da minha experiência, deixe aqui nos comentários qual o próximo vídeo que seria bom relacionado a essas coisas. É muito importante vocês comentarem aqui embaixo. Só relembrando, deixa o like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!